Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Centro Espírita Mansão da Esperança. Meu nome é Antonieta e hoje vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, eu vou convidá-los a fazer uma reflexão num texto do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. O capítulo é o número 25 e diz o seguinte: a vontade de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis seja qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. É comum observar o desejo sincero de melhor aproveitar os desafios entre nós, que optamos pela espiritualização. Por essa razão, no silêncio das provas de cada dia, carregamos o peito oprimido, causando-nos dilacerante sensação de angústia. Como resolver os problemas que surgem? Como escolher o melhor? Como decidir corretamente ante tantos caminhos a seguir? Nestas horas, a dúvida e o medo tornam-se uma dupla cruel, que fere a sensibilidade de nossos corações com pavorosos quadros de culpa e pessimismo. E quando protelamos nossas decisões, essa dupla ainda convida o desânimo, agravando ainda mais as nossas provas aferidoras. Cansados e aflitos, muitos de nós reclamamos: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus nunca me ajudou. Iludidos em nosso egoísmo, nos rebelamos. Por que comigo, Senhor? O que eu fiz para merecer tamanho desgosto? O que Deus quer de mim? Onde está a ajuda divina? Fazemo-nos de bondosos e listamos promessas ao Pai no intuito de que Ele nos livre dos exames dolorosos, assumindo a postura de vítimas dos acontecimentos, esquecendo-nos muitas vezes que boas parcelas dos conflitos que nos acometem ocorreram por descuido de nossas atitudes. Fazer-se de vítima da vida é doença severa de nossos corações fragilizados, com a qual queremos fugir da nossa responsabilidade, duplicando o peso das dores que sofremos. Em vez de reclamação e rebeldia, tenhamos coragem e paciência. Coragem para assumir nosso aprendizado e paciência para que as soluções sejam definitivas e não superficiais. Sem coragem e paciência, fica bem mais difícil entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, após essa leitura, vou convidar-nos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos ligando com o plano espiritual, já sentindo a espiritualidade amiga ao nosso redor, em especial o nosso querido mentor individual, agradecendo a Ti, querido amigo, por estar sempre ao nosso lado, por nos guiar, por nos fortalecer, nos preparar, nos intuir, sempre um dia após o outro. E graças a Ti por ter doado o seu tempo a nós, a nos proteger. Vamos ligando também a nossa querida doce Mãe Maria de Nazaré, agradecendo a Ti, querida Mãe, por também nos proteger, nos envolver em seu manto azul celeste e todos os dias estar sempre conosco. Como uma mãe sempre está com seu filho, protegendo, fortalecendo, assim sabemos, querida Mãe, que também estás conosco.
Vamos ligando também ao nosso grande irmão, ao governador do nosso planeta, o nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, Senhor, por todos os seus exemplos, por cuidar de nós, estar sempre ao nosso lado, proteger-nos e amparar-nos sempre que precisamos. E com todos eles chegamos ao nosso Pai e já te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, pelo dia de hoje, por tudo que somos, por tudo que temos, pelo pão nas nossas mesas, pelos nossos trabalhos, pelas nossas casas. Te agradecemos, Senhor, por todos os nossos familiares e todas as oportunidades que o Senhor nos concede todos os dias. E assim já agradecidos, vamos te saudando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então bater um papinho sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Bem, disse Jesus em São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque em verdade eu vos digo que nem o céu e a terra passarão antes de que tudo o que está na lei seja cumprido, até um único jota e um só ponto. Neste capítulo são abordadas as três revelações: Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Há duas partes muito distintas na lei mosaica: a lei de Deus, que foi anunciada por Moisés no Monte Sinai, uma lei invariável, e a lei disciplinar ou civil, feita por Moisés, uma lei totalmente variável, que foi apropriada aos costumes e ao caráter do povo da época. Sob a lei de Deus estão os 10 mandamentos de que nós já conhecemos. Tem caráter divino e é a lei de todos os tempos e de todos os países, sem distinção de raças ou de povos. A ideia era de que esta lei de Deus fosse obrigatória e de total amplitude por todas as massas. Já a lei de Moisés foi estabelecida por ele próprio ao seu povo, que na época era um tanto desgovernado, turbulento e também indisciplinado, que vivia na total servidão do Egito. Ignorantes e primitivos, os povos naquela época de Moisés faziam suas próprias leis e não havia nenhum senso de justiça ou moral. Jesus, como ele próprio disse, que ele não viria destruir a lei, mas sim dar-lhes cumprimento, ou seja, desenvolvê-la e dar-lhes o verdadeiro sentido. Por esse motivo, tem como base o amor supremo a Deus e também o dever para com o próximo. Quanto à lei de Moisés, Jesus a modificou profundamente. Ele combateu as práticas exteriores e também as falsas interpretações da lei de Deus. Por isso, então, ele as reduziu nas seguintes palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E nessas palavras, assim afirmou Jesus: está aí toda a lei e os profetas. Por estas outras palavras que Jesus mencionou, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até um único jota. Jesus quis dizer que a lei sublime de Deus deveria ser cumprida por toda a terra, sem distinção entre todos os seus filhos,
pois não adiantaria que essa lei fosse um privilégio de alguns homens e não de outros, ou então de apenas um só povo. Jesus também veio cumprir as profecias que haviam sido anunciadas para a sua vinda, ou seja, ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas sim no reino dos céus. Que o homem também deveria se reconciliar com Deus, entender os seus desígnios e também, claro, o homem deveria se aperfeiçoar moralmente, pois assim sendo, a própria doutrina espírita lhe daria a chave da maturidade do espírito humano. Já o espiritismo é a ciência que veio revelar aos homens, através de provas e experiências, a existência e a natureza do mundo espiritual. Muitas das palavras de Cristo soaram ininteligíveis e, inclusive, foram falsamente interpretadas. Mas a doutrina espírita veio mostrar ao homem a dádiva do mundo celestial, do mundo espiritual e a sorte que nele os aguarda. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A lei do Novo Testamento está personificada no Cristo. Porém, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas ela não está personificada em apenas um indivíduo. Porque o Espiritismo é o próprio ensinamento, mas não apenas por um único homem, mas sim por todos os espíritos, que são as vozes do céu. Assim como Jesus disse que não viria destruir a lei, mas sim cumpri-la, o Espiritismo igualmente também afirma que não veio destruir a lei cristã, mas simplesmente veio desenvolvê-la, completá-la, ensiná-la e também cumprir todos os anúncios que Cristo fez. Mas um outro questionamento neste capítulo é quanto à religião e à ciência. Tanto a religião quanto a ciência são como se fossem duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Se uma é a negação da outra, ou se uma é a certa ou é errada, isso não quer dizer que Deus queira destruir a sua obra, mas entende-se que ambas têm um certo exclusivismo e, claro, esse conflito entre religião e ciência até hoje perduram. Mas cada uma delas, claro, defende o seu ponto de vista. Isso já foi muito debatido, isso já foi muito questionado, inclusive muita coisa já foi aceita, muitos questionamentos já foram vencidos. Mas, para que isto realmente se resolva, que haja um ponto final sobre este assunto, uma grande revolução moral deveria acontecer para a humanidade, para que o homem também devesse entender e não se opor, porque tudo isso está nos desígnios de Deus, né? E tudo isso se baseia, claro, na lei do progresso, que é a própria lei de Deus. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos nesses desígnios de Deus. Mas para que esses progressos aconteçam, não são necessárias lutas, abalos, holocaustos ou más julgamentos, mas é necessário que o próprio homem tenha consciência da importância do seu aprimoramento moral. E, claro, a própria doutrina espírita vai lhe mostrar a chave para aquela felicidade de que tanto almejamos. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, mas o Espiritismo, a nossa doutrina espírita, veio cumpri-la. Então, meus queridos irmãos, são essas palavras que eu tinha para o nosso encontro de hoje. E assim, vou convidá-los novamente para fecharmos os nossos olhos, para mais uma vez conectarmos com o mundo espiritual, que essa energia dessa espiritualidade amiga nos intua para as nossas vibrações deste encontro de hoje. E assim, com o nosso coração transbordando de alegria, vamos vibrar intensamente por todo o universo
em especial pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrar intensamente por todos aqueles países que se encontram em crises econômicas, socioculturais, por todos aqueles países que no momento sofrem por guerras civis e religiosas, por todos esses irmãos que hoje estão desabrigados, sem um teto, sem comida, sem suas famílias. Vamos vibrar intensamente também por aqueles irmãos, aqueles países que sofrem por desastres ambientais, desastres naturais. Que todos esses irmãos sejam amparados por toda a espiritualidade amiga e que o manto azul celeste de Nossa Senhora passe a cobri-los com muita perseverança, com muita fé em Deus. Vamos vibrando intensamente por todos os hospitais do mundo inteiro, por todos os doentes que nesse momento se encontram nas UTIs, por todos os doentes que nesse momento se encontram nas salas de cirurgia, por todos os doentes que se encontram em seus leitos, em suas casas. Que a luz branca do Cristo possa envolver a cada um, dando-lhes também muito amor, muita perseverança, muita fé e esperança de dias melhores. Vamos vibrando intensamente por todas as crianças em todos os orfanatos do mundo inteiro. Essas pobres crianças abandonadas por seus pais ou então que perderam suas famílias. Que elas tenham a consciência e muita fé em Deus. Vamos vibrando intensamente por todos os idosos que igualmente estão nos asilos em todo o mundo. Que a luz também branca do Cristo possa envolver a cada um. Afagar os próprios corações desses irmãos aflitos. Que possa levar muito conforto, muito amor e muita fé a cada um. Vamos vibrar intensamente pela nossa doutrina espírita espalhada por todo o nosso planeta, em especial pela Aliança Espírita Evangélica e seus mais elevados ideais. E assim, aproveitando, vamos vibrar intensamente por todas as nossas casas espíritas aqui representadas neste encontro de hoje. Vamos vibrar intensamente também por todas as nossas cidades, por todos os nossos governantes, pelo nosso presidente da República e todos os seus ministros, para que eles saibam reconhecer o povo, as suas necessidades e saibam cumprir o dever que cada um foi nomeado. E assim pedimos permissão para vibrar por nós mesmos e pelos nossos familiares, vibrar por todos nós, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, que a nossa fé seja redobrada a cada dia. Que o nosso trabalho nas nossas casas seja redobrado também, para que possamos cumprir assim a nossa missão junto a toda a espiritualidade. Então, assim, agradecidos, vamos deixando muita harmonia, muitas energias amorosas e curadoras para todos nós. E assim, agradecidos, vamos agradecer e nos despedir de mais um encontro sobre a luz do nosso Mestre e o amor do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Foi um grande prazer estar aqui e até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade.